Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de setembro de 2025, quinta-feira, sem passarinhos e eu peço perdão de coração, ontem eu errei a mão. Os passarinhos ficaram num volume altíssimo, eu não percebi, eu não sei o que... Esses dias eu ando muito atrapalhado, ando muito distraído, estou metendo os pés pelas mãos, então mil perdões. Pior que eu não tenho mais os arquivos originais para eventualmente substituir e poupar os próximos ouvintes, né, de um ataque praticamente do Hitchcock, parece o filme Os Pássaros, parece que vai ter gente que vai ter ataque de ansiedade, é muito passarinho de uma vez só, duvido que alguém ouça até o final. Mas, bom, quinta-feira, sem passarinhos, e eu acho que finalmente eu vou conseguir trazer aqui um assunto que é um pouquinho, digamos assim, parece um pouco árido, um pouco estéril, mas eu acho que tem alguns desdobramentos interessantes, né? Eu estava ouvindo outro dia um divulgador de ciência que eu gosto bastante, que é o Brian Cox, acho que ele é um astrônomo, se eu não me engano, inglês, ele é um excelente divulgador de ciência, um cara super inspirador, poético e tal. Aliás, vou fazer um pequeno parêntese aqui, eu estou com um certo luto, eu estou com uma tristeza bastante difícil de processar, que é bom eu já falar isso logo antes que contamine o resto do episódio, que é a aposentadoria de alguém que foi absolutamente vital, né, para mim nos últimos anos, que é o Melvin Bragg, que é o apresentador de um podcast da BBC chamado In Our Time. É um programa de rádio, na verdade, ele existe como rádio há, sei lá, 26 anos, se eu não me engano, 26, 27 anos, né? E isso virou um podcast que eu ouvi religiosamente ao longo de anos. Quantos episódios do Radinho foram inspirados pelo In Our Time? Qual era a forma do In Our Time? Assuntos completamente aleatórios, podiam ser como esse que eu vou falar daqui a pouquinho, que é sobre comprimento de Planck, podia ser alguma revolução, alguma coisa de história, podia ser alguma coisa de biologia, podia ser alguma coisa de comportamento, não tinha nenhum tipo de... Tudo era possível, né? Só que ele chamava... É lógico, o Melvin Bragg não dominava esses assuntos todos, pelo contrário. Ele chamava profissionais da academia, né? Imagina, o cara está do lado ali de Oxford, Cambridge, etc, etc, etc. E a BBC tem acesso a esse povo todo, e aí ele chamava os caras, professores super talentosos e competentes, para explicar para a gente as coisas mais diversas. Então, na verdade, o In Our Time é o que eu adoraria que o Radinho tivesse sido, né? Eu adoraria ter podido, como o Melvin Bragg, passar 26 anos da minha vida fazendo isso de uma maneira remunerada e poder me aposentar com tranquilidade, né? Mas, infelizmente, Brasil é Brasil e as coisas são bastante diferentes. Mas eu tenho uma imensa gratidão aqui pelo trabalho do Melvin Bragg. Puxa vida, aquele vozeirão inglês, aquele sotaque maravilhoso, vai fazer falta. Ele gravou mais de 1000 episódios. Eu não sei se vai ter um episódio de despedida, eu certamente vou chorar, porque eu sou um chorão, mas eu tenho uma gratidão muito grande por quem, puxa, dedicou sua vida justamente àquilo que é a nossa bandeira aqui também, né? Estender um pouco o conhecimento, aumentar, sei lá, despertar e saciar a curiosidade, né? Abrir o espaço para discussões com gente competente. Então, parabéns para o Melvin Bragg. Tem algumas figuras que realmente me inspiram, muitas delas da BBC, o David Attenborough, que é sempre, né, um herói da causa ambiental, da causa da vida no planeta, o Melvin Bragg, tanta gente boa, e agora que eu mesmo estou ficando velhinho, eles estão mais velhinhos ainda e eles estão indo embora, e isso me dói no coração. Aliás, voltando aqui para o Brian Cox, ele também está ficando velhinho, ele era um garotão, já não é mais um garotão, como eu não sou um garotão faz tempo, mas ele estava falando sobre um tema um pouco específico, que era uma questão de física. O universo, a gente devagarinho, né, a hora que a gente resolveu deixar para trás narrativas não muito úteis, né, que envolvem várias coisas um pouco duvidosas, né, que a gente começou a realmente indagar como as coisas funcionam, tentar criar algum tipo de modelo, né, que pudesse ter algum valor preditivo, que a gente começou a criar alguma maneira de colaborar sem levar em conta, sei lá, credo, fronteiras, ideologia, né? Como é que a gente colabora, como é que a gente transcende a nossa própria condição pessoal e cria um conhecimento que sirva para todo mundo, né? Que é isso que a gente chama de ciência, uma longa aventura, não é? Devagarinho a gente começou a perceber que matemática era uma ferramenta bastante útil, né, para a gente descrever, para a gente
calcular, para a gente, né, tentar prever o que vai acontecer. Né? A matemática, ela não padece de muitas das imprecisões da linguagem, né? Aliás, essa é uma coisa muito interessante, porque é como algumas coisas que a gente tem em qualquer língua, né? Palavras como nunca, palavra como tudo, palavra como infinito, palavras como nada, que são utilíssimas para você fazer poesia, canção popular, tá? Mas na verdade elas não querem dizer muita coisa. Na hora que você exprime, defina tudo, defina nada, defina infinito, defina pois bem. Mas matemática acabou se mostrando bastante poderosa, não é? E uma questão interessante é que devagarinho a gente começou a descobrir algumas das leis, das regras que regem tudo, né? De repente o Newton lá estava fugindo da peste negra em Londres, ele se recolhe em uma propriedade da família, e aí ele descobre que com algumas equações que ele faz numa folha de papel, ele consegue descrever o cosmos, ele consegue descrever o movimento da Terra em torno do Sol, ele consegue descrever o movimento do Sol em volta das galáxias, numa linha. Como é que você consegue, com uma linha de matemática, né, com uma formulinha ali, você consegue simplesmente traduzir, prever, imagina o sistema solar inteiro, é uma coisa insana. Então, ok, devagarinho a gente foi descobrindo parece uma fórmula mágica, não é? Só que não envolve, sei lá, olho de sapo, não envolve, sei lá, lua cheia, não é? Mas o que é interessante é que essas fórmulas, de vez em quando, têm umas constantes, tem uns números que estão ali, que por que ele está ali? Bom, ele está ali e agora, ok, está ali porque senão a fórmula não funciona. Tá, mas e o valor? O que explica? Nada explica, desculpa, o valor é esse e ponto final. Né? Jura? Então tá. Então, quando o Newton fez lá a fórmula da gravitação, tinha ali uma constante G, que era um número. Você tinha que botar um raio do número ali, senão a conta não fechava. Né? E devagarinho a gente foi descobrindo outras dessas constantes, que são valores que são... Por que é assim? Sei lá. Por que a constante elétrica, por que a constante não sei qual... Tem algumas constantes, são 3 ou 4 que são fundamentais. A constante... a velocidade da luz, por que a velocidade da luz é aquela e não é outra? Na velocidade da luz no vácuo é aquela e ponto, o resto não tem que fazer. Né? Tem a constante gravitacional também, que é aquela, e tem várias. E tem, por exemplo, algumas um pouquinho infinitesimais, né? Muito pequenininhas, que são as constantes de Planck. Planck é uma das figuras mais fundamentais, né, no desenvolvimento do entendimento da física quântica. Né? A questão é muito interessante porque quando você começa, a gente sabe que, o Radinho aqui sabe que não está tudo resolvido, né? Quando você pensa o universo como Einstein, são equações matemáticas lindas, né? Tudo é contínuo, é aquela coisa geométrica bacana, né? E quando você vai olhar a física quântica, que também funciona estupidamente bem, não é bem assim, né? As coisas têm incerteza, têm probabilidade, né? A partir de um certo tamanho ali, você não consegue ter muita certeza, né? As coisas são um pouquinho mais nebulosas. Né? E são duas visões de mundo muito difíceis de você compatibilizar. E uma das questões fundamentais em física quântica é que, na verdade, a energia ela não tem qualquer valor, ela assume alguns valores, tem pacotinho, é que nem moeda. Você tem moeda de 1, de 2, mas você não tem uma moeda de 2,5. Né? Se quiser, desculpa, ou você me dá troco ou não dá, ou então não tem negociação. Né? Então, todo mundo da física quântica é com essas moedinhas que não tem acordo possível. Para o elétron pular de cá para lá, desculpa, custa 3 centavos, a 2,5, então não tem negócio, não, 3,5 também não é 3, a conta é essa. Então, o mundo da física quântica é um pouco estranho, é bem estranho. Mas uma das questões que aí entra o Planck na história é o seguinte: vamos imaginar que você comece a dividir uma distância. 1 quilômetro, você pode dividir em metros, você pode dividir em centímetros, você pode dividir em milímetros, é lógico, vai ficar um número gigantesco, né? Você pode dividir em, sei lá, unidades cada vez menores. Você pode dividir o que a gente chamaria de espaço, na teoria do Einstein você pode dividir em pedaços infinitos, não acaba nunca mais, é que nem matemática, não tem limite, certo? Mas na física quântica, você chega num limite que a partir daí as coisas começam a ficar muito esquisitas. Né? Se você começa a dividir demais, tem um momento ali em que não faz mais sentido as coisas perdem, não tem mais como. Né? É um limite em que a própria incerteza, as próprias flutuações, você não tem como saber o que está acontecendo além disso. Então é um comprimento mínimo.
Então, no mundo quântico existe um comprimento mínimo. É um tamanho a partir do qual não faz mais sentido você falar. E os físicos já calcularam isso, que é 1,616, blá blá blá, vezes 10 a menos 35. São zero, você imagina, 0,30 e tantos zeros, e é isso que é essa dimensão de Planck, que é o menor comprimento possível. Aí você fala, bom, o que eu faço com essa porcaria? Nada. Ao mesmo tempo, também tem, bom, se tem esse menor tempo possível, esse menor espaço possível, menor intervalo possível, será que tem o menor tempo possível? Será que o tempo você consegue dividir infinitamente? Na física quântica não. A partir de um certo intervalo de tempo, desculpa, não dá mais para conversar, não dá mais para saber, tal. É um número menor ainda, é 10 a menos 45 segundos, é 0,0045 segundos, esse é o tempo de Planck. São intervalos minúsculos. E aí eu estava ouvindo o nosso amigo Brian Cox falar dessa história, e eu me lembrei que quando os gregos, lá atrás, né, com Demócrito, Lucrécio, etc., os romanos também, eles começaram a propor, né, um modelo diferente de como o universo funciona. Eles intuitivamente chegaram a uma noção que eles mesmos chamaram de atômica. Né? Olha, é o seguinte, se você pegar aqui esse pedaço de pão, dividir, migalha, farelo, grão, vai chegar uma hora que não dá para dividir mais. Então, esses caras vão propor um modelo atomista do mundo. Né? O mundo é feito de partículas muito pequenininhas. Essas particulinhas são indivisíveis, por isso que chama átomo. Átomo quer dizer indivisível, átomo, não é? Então, não dá. Então, o mundo é feito dessas particulinhas. Quantas particulinhas existem? Quantos tipos são? Qual é a forma delas? Aí eles ficaram lá elucubrando, infelizmente só com pensamento, porque eles não tinham nenhum aparato para conseguir medir nada, era só um exercício intelectual, mas na verdade, explicava algumas coisas. Por exemplo, se você abre um frasco de perfume, né, em pouco tempo o perfume preenche a sala toda. O que aconteceu? Né, isso você só consegue explicar porque se de repente, né, o perfume for feito de partículas muito pequenas que uma hora elas evaporam, né, saem voando por aí e aí você sente. Né, isso explica também porque o perfume evapora tão devagar. Ele não desaparece de uma vez. Então tem pequenas observações. Os caras estão observando a poeira que quando você deixa entrar um facho de luz, você está num quarto escuro, você abre um pouco a janela, entra aquele facho de luz, você vê um monte de grãozinhos ali boiando no ar. Então os caras vêm com essa ideia do átomo, e por que eu estou lembrando disso? É porque começam a aparecer algumas contradições, tá? Então, se o mundo é feito de átomos, como é que as coisas se combinam? Ah, porque alguns átomos se encaixam. Tá, então por que as coisas depois se decompõem? Ah, porque os átomos soltam. E por que alguns têm afinidade aqui, têm afinidade lá? Começam a surgir coisas difíceis de explicar, e eu me lembro que nesse mundo atômico, os caras realmente eles pensam, primeiro, numa dimensão infinitamente pequena, que é o átomo, e eles vêm com uma ideia que, para explicar por que o mundo está sempre se mexendo, mudando, as coisas estão se transformando, eles vão dizer que os átomos estão normalmente se movendo em linha reta, mas de vez em quando eles mudam de direção. Eles mudam de direção e essa mudança de direção é completamente imprevisível, é completamente aleatória, não tem nenhum Deus no meio do caminho, não tem nada. Né? Não tem nenhum Apolo, Zeus, Juno, Marte, não tem ninguém enchendo o saco. É uma propriedade da natureza que de vez em quando essas partículas espanam e mudam de direção. Isso é chamado de cliname. Cliname é uma palavra grega para justamente explicar por que de vez em quando as coisas mudam, não é? E isso aconteceria num intervalo de tempo que é um átomo de tempo. Então, os gregos também já estavam pensando que o tempo também, se você começar a dividir, ele vai chegar num intervalo que abaixo dele não tem nenhum. Então, veja que coisa curiosa, né? 2.300 anos depois, né, mais ou menos isso, você tem na física quântica coisas muito parecidas. Né, quando você tem ali na escala infinitesimalmente pequena, né, das coisas, você tem realmente partículas. Né, na verdade, os gregos, o que a gente chama hoje de átomos, dá para dividir em próton, elétron, aí dá para dividir em quark, dá para fazer o diabo. Né, mas, de qualquer maneira, você tem partículas fundamentais.
no seio da matéria tem esse comportamento que é definitivamente imprevisível, que é aleatório, não é? Que é bastante, que é probabilístico, né? E que você tem também esses limites de tempo e de espaço. É como se os caras tivessem adivinhado lá atrás, né? Eu fico imaginando o que teria sido se essa intuição tivesse sido levada adiante, esse pensamento científico tivesse sido levado adiante, se não fosse, obviamente, pela introdução do cristianismo, do catolicismo, que enterrou essa história toda, porque isso desafiava a sabedoria da Bíblia, então a gente ficou sem pensar em física decente durante os 1500 anos e pagamos o preço por isso, porque afinal alguém achou que isso não podia contestar o livro sagrado. Pois bem, mas o que é interessante dessa história é que, voltando para essa coisa do Newton ali, numa folha de papel, conseguindo descrever as órbitas, as elípticas e tal, o Brian Cox, quase que emocionado, ele fala, olha, parece uma coisa inócua, o que adianta você saber qual é a menor dimensão possível, qual é o menor intervalo de tempo possível, mas ele cita o trabalho de um outro prêmio Nobel, de um físico que foi prêmio Nobel, já esqueci o nome, perdão, em que ele estava tentando entender como que as estrelas morrem, né? As estrelas morrem de diferentes maneiras e isso depende basicamente do tamanho delas, né? Se elas forem muito pequenas, se elas não forem tão pequenas, se elas forem um pouco maior que o Sol, pode virar um buraco negro, pode explodir com uma supernova, tudo depende do tamanho. E ele estava tentando entender um tipo de morte de estrela, que são as anãs brancas. Tudo depende do tamanho, como é que ela começa, a quantidade de gás que ela tem inicialmente. Vale lembrar, estrela é basicamente gás, certo? Certo. Então, dependendo da quantidade de gás que tem ali, você tem uma gangorra, um cabo de guerra entre duas forças. Você tem a gravidade, que vai tentar juntar esse gás ao máximo, né, vai tentar condensar, mas o que acontece? A hora que você condensa, lá no meio o negócio está meio nervoso, é tanta pressão, é tanto calor, a velocidade das coisas aumenta tanto, que começam a acontecer reações nucleares, começam a acontecer reações de fusão, né? Então o hidrogênio junta com hidrogênio, vira hélio, libera uma energia louca. Quando acontece uma reação dessas, aquilo que estava espremendo expande, né? Expande porque, imagina, aconteceu uma explosão lá dentro, uma explosão atrás da outra. Só que não consegue explodir, estourar, não, porque tem muita coisa em volta, muita coisa em cima, tem uma camada grande em cima que continua apertando. Então, uma estrela ativa é um cabo de guerra, né? De um lado, ela tem toda a gravidade que está tentando espremer, e do outro lado, ela tem as explosões que estão acontecendo dela, que mantém ela inchadinha. A hora que o combustível começa a acabar, a hora que começa a acabar o hidrogênio lá dentro, o que acontece, ela não consegue mais segurar tanto a pressão e aí ela espreme de vez. Aí várias coisas podem acontecer, dependendo da força da gravidade, de quanta massa ela tem, ela vira um buraco negro, ok? Ok. Mas senão ela pode explodir, bum, vira uma nova, esparrama tudo por aí e faz o quê? Eu e você. Eu e você somos feitos de átomos mais pesados que só existem porque as estrelas ficam ali, né, juntando como se fosse Lego, esses caras, cria átomos que não existiam, um belo momento elas explodem, espalham e vai virar planeta, e vai virar eu, e vai virar você, e é isso aí, e somos feitos de estrelas, o Carl Sagan já falou. Mas voltando para a questão do Planck, esse físico estava tentando entender por que a anã branca não colapsa mais, por que ela não consegue, ela para num certo limite, né, dependendo da massa. E aí, veja, o que acaba determinando o tamanho que ela pode ter, o que vai acontecer, é justamente esse comprimento de Planck. É a hora que você conhece essa escala infinitesimal, que é uma coisa 10 a menos 35, é uma coisa que não devia ter influência nenhuma, é isso que determina como que uma estrela morre. E a gente consegue prever tudo o que acontece depois usando essas quantidades que são pentelesicamente pequenas. Desculpa, eu achei essa história interessante, porque pode parecer coisa de nerd total, mas veja, a gente está falando de estrela. A gente está falando de estrela, está falando de sistemas solares, está falando de tudo da vida que vai surgir depois, os átomos que fazem eu e você, tá? E a gente consegue entender como que isso tudo funciona com coisas que você escreve no papel.
né, com coisas que você escreve numa fórmula, com constantes que você consegue calcular. Então, veja, tudo que está acontecendo, se você olhar no céu, aqui em São Paulo não adianta olhar, você não vai ver nada, né, mas você vai ver lá 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de estrelas. O que está acontecendo, você consegue rabiscar no papel, você consegue desenhar isso super bem. Eu não sei, eu acho isso interessante, porque para mim conecta tudo, né? A mesma física quântica que está fazendo o teu telefone funcionar, os transistores funcionarem, toda essa zona toda funcionar, né? A mesma física do Einstein que está fazendo que o GPS funcione, os satélites, a internet, tudo. Cara, são equaçõezinhas no papel, né, que a gente conseguiu, né, graças a esse esforço, matemática, ciência, academia, tudo isso que o governo Trump está querendo jogar pela janela. E tem uma notícia bastante triste, recente, que agora que todo esse pensamento obscurantista, não é nem pensamento, não chamar de pensamento é elogio, né, que todo esse obscurantismo que está infiltrando, como se fosse metástases de um câncer, está infiltrando todas as instituições, o Departamento de Energia americana começou a publicar, sei lá, relatórios sobre a questão climática que são absolutamente errados. A comunidade científica está desesperada, né? A mesma coisa na área da saúde. Hoje mesmo eu estava entrando em contato com uma amiga minha que mora fora, que é um expoente também na área de saúde, e eu falo, cara, meu Deus do céu, entra embaixo da cama porque a coisa não está favorável. Mas vamos aproveitar um pouco, já que a gente falou aqui dessa de física quântica, etc. e tal. Eu estava assistindo um vídeo novo da Sabine Rosenfeller, que é outra que está sempre aqui presente no Radinho, e ela estava falando sobre baterias. Baterias, tudo hoje leva bateria de lítio, bateria alcalina, né? Meu carro tem uma bateria gigante. Né? Mas de uns tempos para cá começaram a surgir baterias, já que a gente falando de física atômica, baterias atômicas. Como assim uma bateria atômica? Parece alguma coisa de Exterminador do Futuro, né? Não, pois bem, faz tempo já que começaram a surgir baterias pequenininhas, né, que tem lá algum processo atômico acontecendo lá dentro, mas está blindado, está fechadinho, pode ser dentro de um diamante, dentro de não sei do que lá, mas é um processo atômico que está acontecendo lá espontaneamente, continuamente, e que libera energia que você consegue converter em eletricidade, mas com uma potência muito baixa. Mas o que você faz com isso, com uma potência tão baixa assim? Não dá para fazer, não dá para secar o cabelo, não dá para o celular funcionar. Não, mas de repente você tem um sensor, você pega um sensor, bota uma dessas baterias com energia atômica, é pequenininha, e ela pode durar, sei lá, 50 anos, 1000 anos. Né? Você pode, a própria ideia que ela tem, você pode colocar um webcam na Antártida, né, mostrando fotos de pinguim nos próximos 1000 anos, sem trocar a bateria. É uma aplicação bastante pequenininha. A China agora está dizendo que ela pode juntar várias dessas pilhas atômicas e fazer alguma coisa que tenha uma tensão e uma potência um pouquinho maior, né? Mas, de novo, para que serve isso? Para você colocar no carro? Não, para eventualmente colocar em alguma estação científica no meio do nada, né? Então, é interessante. Não é a primeira vez que a gente usa a energia atômica como se fosse um tipo de bateria. As missões Voyager que estão por aí nos confins do sistema solar, já saíram do sistema solar, elas são movidas por baterias atômicas. E como é que elas funcionam? É um outro tipo de bateria, que é um tipo de bateria térmica. Algumas substâncias, alguns elementos químicos, alguns isótopos, eles são tão instáveis, mas eles são tão instáveis, que à medida que eles vão decaindo o tempo todo, né, eles liberam muito calor. Plutônio, tem alguns isótopos de plutônio, estrôncio, então que, cara, o negócio fica quente o tempo todo. Né? Então você pega essa energia térmica e converte em calor. Você usa um par termoelétrico, não é a melhor eficiência do mundo, mas qual é a graça? Plutônio, por exemplo, até a bateria cair pela metade, demora 50 anos, 40, 50 anos. Então bota isso para alimentar um satélite, dispara, o satélite não precisa se preocupar com energia durante muito tempo. Então a gente tem usado isso. E a Sabine mostrou uma história que é uma história um pouco desastrosa, que na União Soviética, eles também já tinham descoberto essa história de fazer algum tipo de bateria termoelétrica atômica. Então eles queriam colocar uns sensores não sei se era em estações elétricas ou alguma coisa de trem. A Rússia é muito grande, né, e tem lugares que são muito frios, são muito inóspitos. Então vamos fazer o seguinte, não adianta levar a eletricidade até lá, não adianta, não tem ninguém lá, tem alce, no máximo. Né? Então o que a gente faz?
a gente faz essas baterias termonucleares, não é termonuclear, tem um nome engraçado isso, chama RTG, eu já esqueci, mas é bateria com algum elemento químico radioativo, plutônio, estrôncio, né? Bota lá e isso vai ficar alimentando até o final dos tempos, certo? Certo. Defina final dos tempos. Como eu falei para você, a linguagem humana ela é um pouco imprecisa, então quando você fala para sempre, não é bem para sempre, porque a União Soviética acabou. A União Soviética acabou e essas porcarias que eles espalharam pela União Soviética inteira para alimentar algum tipo de sensor ficaram, adivinha o que? Abandonadas. A estimativa é que sejam alguns milhares, centenas, milhares dessas coisas por aí. Dessa especificamente que eu vou comentar agora, eu acho que eles chegaram a fazer 8 dessas que são maiores, não é? Dessas 8, 2 desapareceram misteriosamente, 2, bom, em suma, é o caos. E tem uma história que é especialmente interessante, porque é o seguinte, imagina, o negócio é o tamanho de uma lata de lixo, mais ou menos, né? E era usado para alimentar algum tipo de sensor no final do mundo, na Sibéria. Né? A União Soviética acabou, aquele negócio ficou abandonado e um belo dia dois camponeses ou 2 caçadores, não, três na verdade, 3 caçadores, então, se foi agora no ano, foi, sei lá, 2000 e pouco, 2001, sei lá, já tinha acabado a União Soviética fazia algum tempo, né? Os caras estão caçando tal, eles tá um frio desgraçado, eles percebem que não vai dar para voltar para casa, eles vão ter que acampar, mas aí eles percebem que no meio do gelo, imagina a Sibéria, tinha um lugar ali que não tinha gelo, e no meio desse lugar que não tinha gelo tinha um tamborzinho, um cara lá foi colocar a mão, queimou a mão, estava quente pra caramba, o cara falou, estamos feito, vamos dormir em volta desse negócio, e a gente pelo menos está protegido até amanhã. Não, porque aquilo era justamente uma dessas unidades de geração de energia movidas a estrôncio, o nome já é bastante sugestivo, né? Então esses estrôncios ficaram em volta do estrôncio, né? Adivinha o que acontece, no dia seguinte estão vomitando, vão parar no hospital, né? Passam mal, etc e tal. A família era gente muito simples, ninguém entende o que está acontecendo, finalmente levam, os caras são hospitalizados, um deles morre, não tem o que fazer. Os outros 2 vão passar anos e anos de hospital em hospital, sofrendo enxerto, passando por todo tipo de terapia. Acontece que a radiação era tão brutal que, ela destrói primeiro a sua pele, né, os seus órgãos, o seu sistema imunológico, o corpo não tem nem condição de se recuperar, são feridas que não fecham. Certo? Então, um desses caras morreu logo no começo, o outro morreu alguns anos depois e o outro conseguiu se recuperar e não sei que fim levou. Mas a história é horrível, não assistam ao vídeo porque são imagens bastante fortes do que aconteceu com esses caras, mas por que eu estou contando isso? Não só porque, obviamente, a União Soviética deve ter perdeu completamente o controle de material nuclear, ogivas e bombas, e deve estar tudo na mão de terrorista, mas porque essa é uma outra questão que tem a ver, de novo, com o sempre, com a eternidade. Né? O que acontece é que faz bastante tempo já a gente tem usinas nucleares, a gente tem projetos nucleares, e toda essa tecnologia nuclear, ela gera resíduo, ela gera lixo efetivamente tóxico, é realmente um negócio muito problemático, né? Pode ser desde o combustível que já não dá mais para usar, que continua sendo super radioativo, podem ser roupas, podem ser artefatos, cara, isso vai continuar radioativo durante muito tempo, às vezes centenas de anos, às vezes milhares de anos, às vezes dezenas de milhares de anos, depende da substância, né? E a questão é como que você descarta. Esse vídeo com esse acidente russo, ele fala do acidente com césio que o Brasil teve em Goiânia. Né? Eram o césio, muitos desses elementos radioativos são usados na medicina, né? E a estimativa deles é que todo dia, pelo menos nos Estados Unidos, pelo menos uma dessas coisas radioativas desaparece e vai parar onde não deve. Né? E as pessoas vão, olha que bonitinho, brilha no escuro, olha que bonitinho, é quentinho. Não chegue perto, pelo amor de Deus. Né? Então, isso é um problemaço. E quando você tem isso numa escala industrial, então você tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem os caras escavando cavernas, etc. e tal, para tentar enterrar esse lixo tóxico e deixar o mais protegido possível, levando em conta que o planeta é instável, de repente pode ter um terremoto, de repente aquilo pode aflorar, né? De repente daqui a 1000 anos,
né, ou menos, ou mais, sei lá, né, a civilização pode ter ido para o buraco e de repente pode ter uns manés que nem esses russos aí que vão falar, nossa, que lugar interessante, não é um lugar interessante, mantenha distância. Agora a questão é, e isso é um problema interessantíssimo de comunicação, de arquitetura, de design, de filosofia até, de linguística, como que você sinaliza para gerações futuras que alguma coisa é muito ruim? Você bota o quê? Uma caveira com 2 ossinhos? Será que todo mundo entende o que é uma caveira com 2 ossinhos? Você bota... O que você bota? Em que língua que você coloca? Quem diz que as pessoas ainda vão vão falar as línguas de hoje? Será que você torna a arquitetura hostil? Será que você apela para... Uma das teorias... Eu vou dar um link para um estudo interessante, um vídeo. Uma das ideias é começar a criar mitos, porque os mitos muitas vezes sobrevivem, mitos, tradições orais, quem sabe se for contando de uma geração para outra, não vai lá que tem um bicho-papão, não vai lá porque tem um demônio, não vai lá porque as pessoas vão ficar doentes porque tem algum tipo de energia cósmica negativa. Cara, os cientistas estão quebrando a cabeça como é que eles podem poupar, né, gerações futuras que podem não mais ter a nossa língua, não mais ter os nossos recursos, não podem mais entender o que está acontecendo, de não abrirem essa caixa de Pandora, né, porque a gente realmente está deixando um legado, isso sim é herança maldita, não aquilo que o Lula insiste, não é? Mas isso sim é você deixar uma bomba de presente. Recentemente a gente comentou aqui no Radinho que muitos tambores com lixo tóxico, lixo atômico, foram lançados ao mar, achando que nunca ninguém ia descobrir esse negócio, e obviamente agora eles estão descobrindo, obviamente esse negócio está enferrujando, obviamente esse negócio está vazando, né? Então, veja, aquilo que parecia que você enterrou para sempre, defina sempre, né? Vamos definir sempre, porque a questão não é favorável e não adianta vir com esse papo de consequências não previstas. Não, cara, consequências não previstas se você for irresponsável e não quiser prestar atenção e não quiser pensar. Né? Mas está na cara que a gente está criando um problema para gerações futuras, e a gente está fazendo isso com os plásticos que a gente fez na minha geração, né? A gente está fazendo isso com tanta coisa em nome não sei absolutamente do quê. E aí, já que a gente está falando de linguagem, tem uma questão que é bastante intrigante, que a Sabine Rosenfelder já abordou também, que é a gente está apostando tanto nesses modelos como o ChatGPT, nesses modelos de linguagem, o Claude, Perplexity, fala aí, Gemini e tal, mas tem uma questão curiosa, porque eles estão tentando descobrir como o mundo funciona, em princípio a partir da linguagem humana. É lógico que muitos deles já estão, né, começando a entender matemática e estão tirando notas excelentes, né, passando em tudo quanto é tipo de prova, mas você ainda tem vamos chamar assim de consciência, de um entendimento que é baseado em linguagem com todas as contradições, todas as limitações que isso tem. Né? Tanto que uma das coisas propostas para de repente o ChatGPT dá um salto e ir para a próxima etapa, realmente adquirir alguma coisa um pouquinho mais útil em termos de capacidade, é justamente ele entender, funcionar não por linguagem, funcionar talvez por matemática, por física, ou talvez ele ter acesso ao mundo, né, e ver como o mundo funciona, não só as histórias que a gente contou. E aí a coisa que eu me pergunto é, vamos supor que em algum momento o ChatGPT finalmente consiga transcender, né, a nossa dependência da linguagem, que ele consiga, inclusive, inventar uma linguagem melhor. Quem sabe ele transcende a própria matemática, quem sabe ele consegue criar uma matemática que serve para a física quântica e para a física gravitacional ao mesmo tempo. Né? A questão é como é que ele vai conversar com a gente, né? Como é que a hora que você tiver uma criatura, né? É uma criatura capacitada a ter um nível de entendimento que não é prisioneiro das nossas limitações, das nossas narrativas, dos nossos preconceitos, das nossas emoções, a gente vira o quê? Né? O cara vai achar, tomara que ele ache graça, né? Tomara que, como diria aquela reza, que eu não sei muito bem, tem de piedade de nós, né? Porque nós não sabemos o que, não tem aquela história, perdoe no ChatGPT, não sabemos o que estamos fazendo. Vamos torcer para que pelo menos ele desenvolva esse tipo de compaixão. Raríssimos e raríssimos, perdoem-me pelos passarinhos ensandecidos, muito obrigado pela companhia sempre, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.